Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso Meditando em Deus, nosso projeto que visa edificar e abençoar a sua vida. Hoje nós vamos ler, continuar nossa sequência de estudos da primeira Epístola Universal de Pedro, capítulo 1, versículos 8, 9 e 10. 1 Pedro 1, 8, 9 e 10. A Bíblia diz: ao qual, não havendo visto, amais. Está falando de Jesus, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Então é tremendo aqui, amados, nós estamos falando, só para entendermos aqui o contexto, estamos falando acerca da esperança da salvação. E aqui o apóstolo Pedro está falando sobre as virtudes cristãs, a esperança do cristão, tudo que envolve a salvação, o novo nascimento, a fé em Jesus Cristo, que é provada pelo fogo. E logo em seguida, a partir do versículo 8, ele começa dizendo, sobre Jesus, a qual, não havendo visto, amais. Isso é o poder da fé. Nós amamos um ser, um Deus, que é invisível, que nós amamos de todo o nosso coração, mas que não o vemos, Não o vemos agora, mas o veremos quando ele voltar. E isso faz com que... Isso é o poder da fé. A fé é acreditar naquilo que os meus olhos não podem ver, mas acreditando, veremos ele. E é tremendo porque a esperança do crente é essa, de um dia poder encontrar com o nosso Jesus. Essa é a nossa alegria. Sabemos que não importa as tribulações, as provas de fogo, a prova da nossa fé, tudo aquilo que venhamos a enfrentar no nosso dia a dia, as nossas lutas, as nossas dificuldades, as tribulações, nós sabemos que alguém está conosco. Esse alguém é Jesus, Jesus de Nazaré, aquele que nós cremos, por mais que não o vemos com os olhos, os olhos desses carnais, vamos dizer assim, os olhos dessa terra, nós cremos com todo o nosso coração e nos alegramos nele pelo poder da fé, porque somos salvos, porque somos filhos de Deus, porque somos amados do Senhor em Cristo Jesus, somos reconciliados com Deus, nos encontraremos com ele nos ares. Isso faz com que haja gozo inefável e glorioso. É como ele termina o versículo 8. Essa é a alegria do crente, a alegria da salvação. O salmista diz, Senhor, restaura-me a alegria da minha salvação, lá no Salmo 51. Nós não podemos perder essa alegria, esse gozo inefável. A palavra inefável significa algo incapaz de ser descrito com palavras humanas, Paulo fala também essa terminologia, glória inefável. Ou seja, a glória de Deus é tamanha, o esplendor, a sua majestade, o poder, a sua glória, que nós somos incapazes de descrever com palavras humanas. Assim também, Pedro usa a mesma terminologia, gozo inefável, alegria indescritível, seria a tradução literal, de algo glorioso que nos aguarda. Essa é a nossa esperança, a redenção dos filhos de Deus. A Bíblia diz que a natureza foi corrompida por causa do pecado, mas a terra ainda geme, a natureza ainda geme na expectativa da revelação dos filhos de Deus. E essa revelação acontecerá no arrebatamento da igreja. Vai ser algo tremendo, quando os filhos de Deus serão revelados. Quem é do Senhor será recolhido em glória e graça, com gozo inefável e glorioso. Será que você tem essa alegria no seu coração? Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. O fim da fé é a salvação. No céu nós não vamos precisar mais de fé, nem de esperança, porque nós o veremos como ele é, como diz lá em 1 Coríntios 13. Tete a tete, face a face, veremos o nosso Senhor. Lá não vai precisar mais de fé nem de esperança, mas aqui na terra precisamos de fé e de esperança. E o fim dessa fé, o que é? A salvação. Fé bíblica, fé na palavra de Deus, fé numa pessoa, não uma crença vazia, não uma crença numa religiosidade, não colocar a sua confiança numa justiça própria, na sua própria capacidade religiosa, ou de achar-se bonzinho. Não, isso não salva ninguém, isso leva para o inferno.
mas o que nos leva para o céu é a nossa fé e a nossa confiança no Salvador, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o fim dessa nossa fé é a salvação das nossas almas. A fé precisa ser autenticada com comportamentos, né, com obediência. Fé sem obediência é como um passarinho com duas asas. De um lado a fé, do outro lado a obediência. Se arrancar uma delas, o passarinho fica penso e cai, tropeça. Muitos têm tropeçado na vida cristã, têm abandonado a verdadeira fé bíblica, porque vivem uma vida em desobediência, em rebeldia contra Deus. E no céu não vai entrar rebeldes. O meu pastor sempre fala isso para nós, né? Deus não vai ter um segundo Lúcifer lá no céu, um rebelde. Não. A fé autêntica, a fé cujo fim é a salvação das vossas almas, é a fé bíblica, é a fé obediente, é a confiança serena, sublime no nosso Salvador, no nosso Jesus Cristo, no nosso Deus homem Deus, que foi nosso representante na cruz do Calvário, que morreu no nosso lugar. Essa é a salvação que inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. A graça já foi dada. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Deus tem um presente para mim e para você. Esse presente é a salvação. A salvação é conquistada mediante a fé em Cristo Jesus, a confiança em Deus. Essa graça, esse presente, essa boa dádiva nos foi dado por Deus através de Jesus. Por isso, viva a vida da fé. Mesmo que os teus olhos não o veem fisicamente, mas o nosso coração pode sentir. A nossa alma está conectada a Ele, o nosso espírito está renovado pela sua palavra, pelo seu poder. Por isso podemos prosseguir crendo e sabendo que a nossa esperança é viva, a nossa fé é verdadeira, é autêntica, é autenticada com o estilo de vida de Jesus. Foi isso que os profetas enxergaram de maneira profética, de maneira extraordinária, só que eles não experimentaram naquela época e nem imaginaram a grandeza dessa graça. Hoje nós sabemos, porque Jesus já veio, já conquistou tudo aquilo que era necessário para que eu e você tivéssemos a salvação, a nova vida, a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, amados, guarde a alegria inefável e gloriosa do Senhor Jesus. Primeiro destaque. Segundo, lembre-se que o fim da vossa fé é a salvação das vossas almas. Guarda o bom depósito de Deus, o Espírito Santo, que é o selo da promessa para o dia da redenção que está dentro de você. O Espírito Santo é aquele que autentica, é o carimbo de Deus na nossa vida, na vida do crente. Guarde, preserve o Espírito Santo. Continue na vida da fé, porque no final dela nós teremos a salvação das nossas almas. A salvação é um processo que envolve o passado. Deus nos salvou do pecado, da corrupção desse mundo. Nós estamos sendo salvos ainda. Deus continua nos transformando, nos restaurando, nos salvando, de todos esses embaraços do dia a dia. E a salvação também tem um período futuro, que é a glorificação dos crentes, a glorificação dos santos, quando nós seremos recolhidos com Ele, ou através da morte, ou através do arrebatamento da igreja. A glorificação, a salvação será consumada ali. E aí nós estaremos para todo sempre com o nosso Senhor e nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida e o seu coração. Guarde essa palavra no seu coração. Guarde a fé. Guarde a alegria inefável do Senhor no teu coração. E também usufrua dessa graça. Tome posse dessa graça. Viva na graça de Deus. É pela graça de Deus que nós somos salvos. É a graça de Deus que nos dá poder em meio às nossas fraquezas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pai, eu coloco a vida dos meus irmãos que estão nos ouvindo, manifesta a tua graça, a tua unção sobre eles, o teu poder, a tua glória. Pai, toca cada um dentro da sua necessidade, manifesta o teu poder, a tua glória. Pai, envia os teus anjos a trabalhar a favor daqueles que vão herdar a salvação. Pai, ajuda-os nos seus problemas, nas suas dificuldades, corrige o que tiver que corrigir, restaura, renova, liberta. Pai, muda as nossas apara as nossas arestas interiores, a nossa alma, restaura-nos, transforma-nos conforme o teu querer e nos faz cada dia mais parecidos com Jesus. Que a graça de Deus venha sobre a tua vida, que o favor de Deus
faça diferença em você. Em nome de Jesus. Amém.